dia de comemoração, hora do Enem número 400! É 400! Parou. Pô, todo mundo querendo estudar e você aí fazendo bagunça? Desce já daí, arruma tudo isso e vamos começar logo esse programa. 400 deixa comemorado, só eu. Dá isso aqui então. Varrer. Caraca, não pode nem comemorar, tranquilão. Olha essa vinheta. Hora do Enem já tá no ar e hoje a gente começa uma sequência de 2 programas que são literalmente nota 1000. Vamos conversar com um candidato que fez o Enem e tirou nota máxima na redação 2 vezes. E aí? O que a gente quer? A gente quer dicas de prática, a gente quer saber dos perrengues, tudo nos mínimos detalhes. Então eu vou chamar ele, que veio de Fortaleza, no Ceará, o estudante e candidato de medicina, Felipe Bezerra. Por gentileza? E aí, belezinha? Beleza. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Prazer imenso ter você aqui. Obrigada. Vem cá, Felipe, desde quando você faz o Enem? Eu comecei para teste desde 2014 e a partir de 2015 que eu fiz mesmo valendo o Enem. Então é desde 2015. Caramba, e quantas vezes você tentou? 2015, 2016, 2017. E aí, 2014 de teste, né? Isso, só 4. para ver como era a prova. E vem cá, a primeira, como é que foi? Você já tirou nota maneira? Como é que foi? Na redação eu tirei 840 e eu fiquei bem satisfeito, porque tinha sido meu primeiro contato com texto dissertativo argumentativo. E aí eu fiquei muito satisfeito com a minha nota, entusiasmado para o próximo ano, para fazer de novo valendo. Primeira vez você já fez um teste e tirou um notão, 840. Sim. Foi no segunda tentativa que você tirou 1000? Sim. Foi na primeira eu tirei 840, em 2015 que eu fiz pra valer, eu tirei o meu primeiro 1000 na redação. E aí, 2016, 1000 de novo? Foi. Caramba, e 2017? 960. Bom, e você ainda não ficou satisfeito, por quê? Porque o meu curso, a nota de corte é alta, medicina. Então, as outras matérias eu tenho que equilibrar pra atingir a nota. E vem cá, você escrevendo tão bem, por que escolheu medicina e não uma carreira na área de humanas e tal? Eu gosto muito de humanas, mas uma das minhas matérias preferidas inclusive, é filosofia. Só que eu curto muito biologia. E, assim, a área me satisfaz muito, porque é algo que eu não quis desde a minha infância, mas no meu ensino médio eu comecei a desenvolver um certo afeto pelo curso. E eu fui desenvolvendo, fui vendo que com o tempo dava para eu tentar atingir a nota, e aí foi... Foi rolando Foi e tal. rolando. E, bom, para chegar a um grande texto, existe uma trajetória, não se chega lá assim de qualquer forma. Quero saber da sua. Eu, desde o meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu sempre tentei fazer redações semanais, e nos meus colégios em que eu estudei, eu tinha laboratório de redação, que é a participação ativa entre o corretor e o aluno. Que o aluno corrige ao lado do professor e o professor tem um espaço na informalidade de dizer o que o aluno precisa melhorar, o que o aluno precisa aperfeiçoar. E eu fui nesses patamares, eu fui elevando o meu nível porque, com a ajuda dos professores, eu ia fortalecendo o meu jeito de escrever a redação. E essa é a minha trajetória. E você sempre gostou de escrever ou você desenvolveu esse prazer, esse gosto? Sim, eu sempre gostei, mas nunca fui muito, muito bom. Eu sempre gostei de ler e de escrever, mas sempre era algo mediano, normal. No meu terceiro ano, em 2015, foi que eu fui aperfeiçoando, fui entendendo como era o estilo do Enem para fazê-lo. Falando em laboratório, a gente tem um vídeo da professora Camila Oliveira, diretamente de lá. Já tá ali na tela. Bora assistir? Olá, sou a professora Camila Oliveira. Trabalho no laboratório de redação do Colégio Abissá Cavalcante, que fica em Fortaleza, no Ceará.
O laboratório de redação é um ambiente que proporciona um contato direto entre aluno e professor. Esse contato, essa correção é feita presencialmente, então é possível que o professor consiga fazer diagnósticos daquilo que o aluno está errando, daquilo que o aluno está acertando, de forma mais personalizada. Por isso, acaba sendo bem mais produtivo do que somente o acompanhamento do professor de redação em sala de aula, porque acaba que na sala de aula as explicações, os direcionamentos têm que ser mais genéricos. No laboratório de redação, não. Esses direcionamentos são específicos para aqueles problemas que possivelmente o aluno possa ter e há imediatamente uma orientação sobre como o aluno pode melhorar naqueles pontos, né? Normalmente, os maiores erros, as maiores dúvidas dos alunos na redação é sobre como colocar aquelas várias ideias que ele tem no texto, quais as melhores estratégias argumentativas para determinado tema, e isso o aluno consegue resolver com o treino no laboratório, pois há um diálogo com o professor. A gente consegue identificar isso na redação e já passar para o aluno. Isso, quando é feito de forma constante, né, o aluno fazendo o uso do laboratório, fazendo esse contato semanalmente ou 2 vezes por semana, enfim. Esse é um diagnóstico também que o professor conseguirá fazer, né? Quantas vezes, quantas redações o aluno precisa fazer por semana para conseguir fazer o melhor texto. Então, isso sendo feito constantemente fará com que o aluno consiga fazer a redação de forma mais rápida, uma redação de qualidade, uma redação que esteja dentro do que a temática exige, uma redação que esteja dentro do que o Enem exige nas competências, e isso feito também de forma mais rápida, que é uma das coisas que os alunos também mais querem para poder conseguir aproveitar mais o tempo para as questões. Então, o principal êxito do laboratório de redação é esse tratamento especializado e é essa possibilidade de treino constante. Então, para aqueles alunos que têm um laboratório de redação em suas escolas, a minha dica é que aproveitem, é que tentem aproveitar ao máximo aquilo que o professor tem para lhe dizer para melhorar o texto e que façam isso de forma o mais constante possível, porque esse treino constante é que, sem dúvidas, vai fazer com que você chegue à melhor redação possível. Valeu, professora Camila. Um abraço aí também para a galera de Fortaleza. Vem cá, Felipe. Camila foi sua professora? Como era a relação de vocês? Sim, ela era minha professora do laboratório de redação. E assim, nesse laboratório você pode escolher, pelo menos no meu colégio, você pode escolher os corretores que você quer corrigir. Uhum. E aí eu sempre tento corrigir com ela, porque ela é uma ótima professora. E a gente já ganhou essa afinidade, porque o laboratório de redação tem essa vantagem de você ganhar afinidade com o professor e o professor e o aluno vão se adequando um ao outro para entrar em sintonia, para fazer o aluno entender. E como é que é isso? Ela levava temas, textos? Não, nós levamos temas para esses laboratórios de redação. Qualquer que seja o tema, nós pegamos, tanto que o colégio fornece, que o curso fornece, ou de fora. Nós levamos e eles leem a proposta e, de acordo com o que tem na proposta, vão corrigindo e aperfeiçoando nossa maneira de escrever. E vem cá, além do laboratório, que outros métodos você utilizou, que você pode compartilhar com a gente, assim? Só entre a gente. Certo. Para fazer a redação, no caso. Isso. Assim, eu tento fazer uma redação por semana. É o mínimo que eu tento. Não tenho dias específicos, mas no decorrer da semana eu coloco para mim que eu tenho que fazer uma redação. E aí, quando eu vou fazer, eu coloco, no mínimo, umas 2 horas para eu pesquisar o tema e escrever o que eu acho de importante sobre aquela determinada proposta. E aí eu pesquiso muito, independentemente do tema, independentemente de eu ter ou não facilidade. Eu pesquiso muito sobre o tema para ver as atualidades, para ver os conceitos de fora, os repertórios socioculturais que eu posso colocar nas determinadas propostas. E aí eu vou vendo qual repertório sociocultural eu posso colocar nas determinadas propostas. E aí eu faço a redação semanalmente, em torno de 3 horas no dia. É um hábito seu, uma estratégia sua? Sim. O que eu pesquiso, quando eu vejo proposta, vejo um recorte temático, eu tento lembrar das minhas aulas de filosofia, do meu conhecimento
extracurricular, que é para eu trazer de outras áreas para colocar na redação que eu tenho, seja de filosofia, seja literatura, qualquer conhecimento que eu tenha de fora daquele mundo de redação, eu tento colocar, tento trazer para dar consistência aos argumentos. Só para lembrar que a competência 2 tem a ver com a compreensão do tema proposto, abordagem de conceitos de outras áreas do conhecimento e adequação à estrutura do gênero dissertativo a argumentativo. E já a competência 3 avalia sua capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, né? Você falou que buscava ali filosofia e tudo mais. Tem algum autor que você sempre puxa uma citação ou não? Tem determinados filósofos que eu tento colocar sempre na minha redação, porque geralmente eles falam das coisas que eu tento argumentar. Então tem o Hegel, tem Nietzsche, tem Voltaire, tem Aristóteles, que foram inclusive os que eu coloquei na minha redação de 2015 e de 2016. Bom, lembrando que a gente já falou sobre o uso da filosofia na redação e está lá no programa 395. É para conferir, é só ir lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Cara, você já usou notícia do Facebook também, né? Para poder argumentar, para trazer uma citação. Como é que você lida com fake news? Primeiro eu estava vendo, nesse dia, eu estava vendo as notícias no meu feed do Facebook. E aí eu vi uma notícia que podia muito bem ser colocada em um tema de redação de machismo. Mas eu não tinha visto o tema da redação, não tinha visto nada. E aí eu anotei. Vi a notícia, fui me certificar se era ou não fake news, vendo em outros sites. Eu copio a notícia, colo no Google e vejo nos sites mais credenciados nacionalmente para ver se aquela notícia é ou não fake news. E tendo base da credibilidade da notícia, eu vou e anoto num caderno e tudo para aumentar o meu repertório e ter na bagagem. E acontece muito de ser fake news? Sim, acontece. Tem muita coisa, o pessoal sai compartilhando. Sim. É interessante ficarem atentos, né? Separar fake do que é news. Vem cá, quero saber da sua rotina. Você falou que você faz aproximadamente uma redação por semana, mas tem dia certo? Como é que é? A minha rotina, eu saio mais ou menos 6 horas de casa, vou pro cursinho, tenho aula de manhã e à tarde estudo até 8, 9 horas. E aí, no decorrer da semana, semanalmente uma redação por semana no mínimo, quando eu não tenho simulado. Quando eu não tenho simulado, eu faço 2 a 3 redações, mas no mínimo é uma redação. E é importante marcar o tempo? Sim, tem o horário da pesquisa, que você não vai ter no Enem, mas como você está antes do Enem, é bom que você faça para aumentar a sua bagagem, seu repertório sociocultural. Mas é importante você treinar como se estivesse na prova, além dos simulados, que é bom você fazer porque treina com as outras questões, é bom você treinar um tempo determinado, mais ou menos. Aí vai de cada um, é muito subjetivo. Mas eu, por exemplo, eu levo mais ou menos 1h30 para fazer a redação, no máximo 2 horas. E como é lidar com essa dinâmica de saber o tema só ali na hora da prova do Enem? Assim, é sempre surpreendente. Os temas do Enem, pelo menos os que eu fiz, eu sempre me surpreendi e, a princípio, eu pensava que não ia saber escrever sobre aquela proposta. Mas aí você se acalma, você tem o tempo, assim, de captar a ideia, assimilar o que a proposta está querendo passar para você, ler os textos motivadores, ler o recorte temático, a proposta toda, o que você tem, o que você estudou no decorrer do ano, o que você pode colocar de outras áreas na redação. E aí eu geralmente faço um esboço, mais ou menos em torno de 20 minutos eu pego a proposta, leio com calma, marco as coisas principais e vou fazendo um esboço, o que eu vou fazer no argumento 1, o que eu vou fazer no argumento 2, o que eu vou concluir, solucionar nesses argumentos, o que eu vou colocar na introdução, na tese. E aí eu vou vendo, para quando eu for fazer o texto, quando eu for fazer o rascunho, já ser mais fluida minha redação e eu já não perder tanto tempo. Embora você pense que vai perder tempo fazendo esses 20 minutos, mais ou menos, de esboço,
você não perde, porque quando vai fazer a redação, ela se torna muito mais fluida e as ideias ficam muito mais claras. Está tudo esquematizado, Sim. né? Bom, mas a galera aqui gosta de exemplo, Felipe. Então, bora ver sua primeira redação nota 1000? Vamos. Pode ser? Pode. Foi a redação do Enem de 2015, né? A primeira aplicação. Sim. O tema tá ali, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Como é que foi lidar com esse tema? Bom, primeiro eu tinha que ver o eixo temático falava sobre a mulher, a violência contra a mulher. E aí eu tinha que ressaltar a persistência, a sociedade brasileira. Então eu fui tentando lembrar do que eu tinha como repertório, como bagagem, para colocar na minha redação. Além de ler os textos motivadores, para saber se existe já alguma lei, porque sempre eles deixam claro se existe alguma lei, se... O que é o norte que eles dão nos textos motivadores. Então, eu leio os textos motivadores, vou tentando associar com o que eu tenho de bagagem e vou tentar fazer o esboçozinho. Show de bola. Então, mostra aí pra gente o que você fez lá pra gente. Recentemente, o Estado Islâmico instituiu o estupro como doutrina religiosa, alegando que os seguidores da religião islâmica estupram mulheres para aproximarem-se de Deus. Diante disso, no Brasil, embora esse fundamentalismo extremista não seja comumente visto, há casos em que os dogmas de algumas religiões contribuem para a persistência da violência contra a mulher. Além disso, os estereótipos criados pela mídia colaboram para maiores ocorrências de violência contra esse grupo socialmente minoritário. Felipe, eu já percebi ali que você mostrou duas teses, né? Tá ali, ó, os dogmas de algumas religiões contribuem para a persistência da violência contra a mulher, e tem uma segunda ali, ó. Além disso, os estereótipos criados pela mídia colaboram para maiores ocorrências de violência contra esse grupo socialmente minoritário. Os próximos dois parágrafos você desenvolve essas duas teses, é isso? Sim, eu tento desenvolver bem a tese na introdução, para ficar bem explícito e claro o que eu vou colocar nos meus próximos argumentos. Então, meu primeiro argumento vai ser sobre esses dogmas de algumas religiões e o segundo vai ser sobre os estereótipos criados pela mídia. A gente percebe que é um texto opinativo, mas com muito embasamento, né? Sim. Show de bola. Então, bora dar uma olhadinha? Os dogmas defendidos por parte das religiões brasileiras contribuem de fato para a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso ocorre devido à equivocada interpretação, pela maioria dos religiosos, da Bíblia. Sendo assim, essas interpretações, junto às culturas patriarcal e conservadora enraizadas no país, inferiorizam a mulher e ratificam a teoria de que essas mulheres devem ser submissas aos homens, ideia também defendida pelo filósofo Aristóteles. Diante disso, nota-se que esses dogmas, que condizem com a ideia aristotélica, aumentam a persistência da violência contra a mulher, uma vez que a teoria religiosa de submissão da mulher ao homem é um argumento que, unido ao patriarcalismo e ao conservadorismo, é usado frequentemente por agressores. Somado a isso, os estereótipos criados pela mídia colaboram para a propagação do machismo, tornando a persistência da violência contra a mulher um desafio mais complexo a ser vencido. Isso acontece, sobretudo, devido à valorização do corpo das mulheres em propagandas televisivas. Um exemplo midiático disso é a propaganda criada por uma empresa que vende cerveja televisiva que submete uma mulher, apelidada por Verão, a um papel de objeto sexual e que enaltece a superioridade do homem. Em contraste à mensagem preconceituosa desse comercial, Rousseau afirmava que preferia ser um homem de paradoxos a ser um homem de preconceitos. Nesse contexto, nota-se que, diferentemente da afirmação desse filósofo, a mídia prefere enaltecer o preconceito a desenvolver a criticidade dos telespectadores, havendo, consequentemente, o aumento no número de agressões físicas contra as mulheres. Bom, nos dois parágrafos a gente já percebe aquilo que você falou mais cedo, né? Citações filosóficas, colocando ali autores, Aristóteles, Rousseau e tal. Você gosta disso mesmo, né? Gosto. E, bom, a gente vê aí no segundo parágrafo de desenvolvimento que você colocou propaganda televisiva. Isso pode? Como é que você fez isso? Pode, é como eu já tinha dito, que esse repertório sociocultural ele pode abranger várias áreas, tanto filosófica quanto literária, jornalística, científica. Então, o que você tiver, você pode colocar na redação. E eu lembrei desse comercial que coisificava o corpo da mulher. Então, eu lembrei que poderia associar, na hora do esboço, eu lembrei que eu poderia fazer essa associação dos estereótipos da mídia e da persistência da violência contra a mulher. E o pessoal de casa já sabe que é uma característica do Enem
colocar ali muitas questões com publicidade, propaganda, né? É característico da prova. Sim. Agora eu quero saber da sua conclusão. Tô doido para saber como ficou a sua proposta de intervenção. Bora lá? Vamos. Bota aí. Fica evidente, portanto, que, embora não haja prática no Brasil do fundamentalismo extremista valorizado pelo Estado Islâmico, é importante a criação de mecanismos para combater a violência contra a mulher. Sendo assim, é imprescindível que o Ministério Público divulgue a efetivação das punições estipuladas por leis que defendem as mulheres de agressores, como a lei do feminicídio, e crie páginas em redes sociais, junto ao Ministério das Comunicações, que evidenciem os limites da liberdade religiosa e que enalteçam a diferença entre liberdade e preconceito. Ademais, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, junto a empresas particulares, deve colocar a mulher em comerciais em uma posição igualitária ao homem. Tais medidas erradicarão gradativamente a persistência da violência contra a mulher. E aqui, no começo da conclusão, eu tento fazer um ciclo, que eu comecei com um repertório sobre o Estado Islâmico, sobre o fundamentalismo extremista, e aí eu tento voltar para meio que fechar um ciclo e a redação ficar bem clara e explícita para ficar bem conciso. Amarradinho, Amarradinho. Tá, né? A gente percebe, né, assim, muitos elementos coesivos na sua redação e tal. E aí um raciocínio vai puxando para o outro. Isso é bem legal, né? Dessa fluidez, né? Uhum. Isso, é exatamente isso. Assim, os eixos coesivos, os conectivos, pedem isso, que é você sempre tentar ficar associando a redação para sempre ficar voltando e sempre deixar tudo muito claro e explícito, para não deixar nada subentendido. Bacana. Chega mais na frente, chega aí. Você imaginava que um tema como esse poderia aparecer na prova assim? Não, são sempre surpreendentes os temas do Enem e eu não imaginava. E rolou alguma coincidência? Tipo, você estava estudando para fazer algum simulado e aí pesquisou sobre a violência e caiu? Não? Sim, eu estava na minha rede social, no Facebook, e eu vi uma notícia ressaltando a importância do combate dessa violência contra a mulher, falando sobre esse caso do Estado Islâmico e tudo. E eu achei importante, mas não me veio à cabeça que poderia cair no Enem. Mas foi algo totalmente aleatório, que quando eu fui fazer, que eu lembrei, diante da bagagem que eu já tinha. Nem chegou a anotar, né? Não. Já vi que tem que estar ligado em tudo, né? Sim. Felipe, eu queria muito falar sobre a segunda redação Nota 1000, mas o nosso tempo acabou. Você volta semana que vem pra gente fazer mais um programa? Sim. Pode ser? Então valeu, hein? Te espero aqui semana que vem. Pessoal, ó, na próxima semana a gente continua com outro texto Nota 1000 do Felipe. Beleza? Beleza. Fechado? Fechado. Então, já sabe que tem um encontro marcado com a gente. Ó, já marca aí na agenda. E até sexta que vem. Aqui? Acertei alguém?